Nós louvamos a Deus por nos conceder o privilégio de estarmos aqui mais uma vez na sua casa de oração, para juntos estarmos exaltando e bendizendo ao Senhor. E neste momento onde nós estamos reunidos com o intuito de louvar e adorar o Senhor, de prestar esse culto de adoração ao Senhor, eu convido a todos a colocar-se de pé, onde nós estaremos orando ao Senhor, agradecendo a Ele pelas nossas vidas, agradecendo a Ele pelas bênçãos que Ele tem nos concedido, e nós vamos estar orando neste momento. Eu vou pedir que o irmão Genival Gonçalves esteja nos elevando a Deus em oração, para que possamos dessa feita estar iniciando o nosso culto de adoração ao Senhor. Pai, nesse momento nós temos ao Senhor por esse culto, Pai do Santo Nome, e pedindo desde já, Pai, pela tua mensagem, pela tua palavra, fala no nosso coração, pelo intermédio, Deus do céu, do pastor Paulo. Te peço em nome de Jesus, ó Pai, por cada amado irmão que está do seu lado nesse momento, Deus. Peço que o Senhor faça os corações, ó Deus, pela tua palavra, que esses irmãos, meu Pai, possam, meu Pai, estar com o coração aberto para ouvir a tua voz. Pedindo também em nome de Jesus, para amados irmãos que estão aqui presentes, você está abençoando da mesma forma, Pai, e dando graça para continuar, meu Pai, firme na tua presença. Pedindo também pelos louvores, que possam, meu Pai, chegar do teu trono de graça com voz suave, Deus, que você possa estar respondendo, meu Pai, conforme a tua vontade. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu descer. Ok, irmãos, nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um, pela vida da igreja, porque mesmo diante desse tempo que nós estamos vivendo, Deus tem nos dado graça, nos sustentado, e nós temos permanecido fiéis, firmes, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos fazê-los todos bem-vindos, esses que estão aqui no templo, e vamos estar continuando orando para em breve estejamos todos reunidos no templo, cultuando ao Senhor. Mas cremos também que a outra parte da igreja está em casa, estamos todos em culto, reunidos, louvando, adorando ao Senhor. Então vamos louvar ao Senhor com hinos no cantor cristão que fala sobre segurança, hino de número 375. Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, engrandecendo o nome do nosso Deus através com este hino de número 375.
povo de Deus diz? Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados, para a carta do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Eu vou estar lendo e a igreja vai estar acompanhando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Amém? Ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que Deus diga de nos abençoar por meio da leitura da sua palavra. Vamos orar neste momento. Querido Deus e amado Pai que está nos céus, nós agradecemos ao Senhor por essa semana que está se iniciando, e nós temos o privilégio, ó Deus, de estarmos reunidos na Tua presença, cultuando, engrandecendo o nome do Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado para com as nossas vidas, pela Tua proteção, a Tua fidelidade, pelo Teu amor, ó Deus, que nos amou de tal maneira que deu a Sua própria vida para que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos na presença do Senhor, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Continua abençoando a Tua igreja aqui nesta localidade, continua abençoando as famílias que congregam aqui, que o Senhor venha estar sustentando, fortalecendo cada uma delas e revestindo as famílias de poder e de autoridade, ó Deus, para que venham ser famílias fortes, famílias verdadeiramente edificadas e fundamentada na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando temos famílias fortes, temos também uma igreja forte. E em nome de Jesus, pedimos que o Senhor continue a abençoar este culto, continue a falar aos nossos corações, por meio dos louvores, por meio da Tua palavra que vai ser explanada, que vidas nesta noite venham a ser edificadas, impactadas e venham a ter um encontro vivo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos e pedimos que o Senhor venha estar, continuar abençoando a vida do pastor Ricardo, que vai estar trazendo a mensagem, usando ele como o Senhor tem usado, para a honra, a glória e louvor do Teu nome. Que o Senhor, que tem toda a liberdade, possa usá-lo poderosamente, conforme o querer, a vontade do Senhor, e que o Senhor fale tudo aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, e que os cremos que o Senhor também há de acrescentar muito mais, para enriquecer, para abençoar a Tua igreja, e todos aqueles que estarão ouvindo e assistindo este culto nesta noite. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus, amém, amém. Ok, irmãos, vamos convidar o Ministério de Louvor, neste momento, que tem a palavra que vai estar adorando, levando a igreja a continuar adorando ao Senhor. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Nós somos gratos ao Senhor por estar aqui nesta noite, com saúde, buscando ao Senhor,
em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Que nós possamos, meus amados, continuar nos alegrando na presença do Senhor, adorando o Senhor, porque Ele é merecedor de toda a nossa adoração. Nós temos que continuar adorando o Senhor. E nessa noite nós vamos estar adorando o Senhor com 2 louvor. Que você possa estar louvando a Deus conosco, os irmãos que estão presentes, a maioria que estão em casa. Adore o Senhor Jesus. Leve o seu pensamento no trono da graça nessa noite. Deixa Deus falar grandemente ao seu coração. Convém diminuir.
Amém, irmãos? Podeis assentar os irmãos. E nós vamos continuar o nosso culto de adoração ao Senhor. Convidar a irmã Benilda, que ela vai estar apresentando um número especial nesta noite. Mas é gratificante. Eu fiquei muito feliz quando o pastor me convidou para estar aqui junto com os irmãos, né, para louvar e agradecer o nome do Senhor. E quero louvar a Deus com esse hino. Aqui, achou aqui. 47, 47.
Amém, irmãos? Amém. A oração, ela tem poder. Muitas das vezes, nós oramos, parece que Deus não está nos ouvindo, parece que não vai acontecer nada, mas Deus está trabalhando, né? Então, a maneira de trabalhar é diferente da nossa. E nós louvamos a Deus. Obrigado, irmão Benildo. Queremos agradecer a Deus pela presença de cada um dos irmãos, né? Mesmo nesse tempo de pandemia, Deus tem colocado aí alguns irmãos, a equipe aí para estar dando suporte na transmissão dos nossos cultos online, das nossas lives. E hoje à noite está conosco o pastor Ricardo Brito, né? O pastor Ricardo é um dos missionários que a igreja faz parte no sustento dele, e ele trabalha no projeto Luz para o Oriente, e nós o convidamos para ele estar falando, para trazer uma mensagem hoje à noite. Ele vai estar transmitindo aquilo que Deus colocou no seu coração nesta noite, e nós louvamos a Deus. E lembrando que no próximo domingo, quero avisar para os irmãos, nós teremos ceia na parte da manhã, e também faremos 2 cultos. Teremos ceia na parte da manhã e também no período da tarde. No período da manhã nós estaremos fazendo mais para os irmãos, né, idosos, mães com crianças pequenas e alguns outros irmãos, para não encher muito o salão e ter o espaço devido, tá bom? Aí depois nós estaremos passando as devidas informações no grupo da igreja, nos grupos aí que temos no WhatsApp. Nós vamos orar para que Deus possa continuar a falar aos nossos corações nesta noite. Vamos curvar as nossas frontes e vamos falar com o Senhor. Eu vou convidar o irmão Nivaldo. Chega aqui, irmão Nivaldo. Nos leva a Deus em oração, por favor, colocando as nossas vidas mais uma vez na presença do Senhor, e também a vida do mensageiro, pastor Ricardo Brito, nesta noite. Oramos. Soberano Deus, mais uma vez na tua presença, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui presentes na tua casa, aprender mais uma porção da tua palavra. Também te pedir por aqueles irmãos que estão em casa, ouvindo, em culto doméstico. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, que logo mais possamos estar todo mundo reunido aqui, meu Senhor, para compartilhar da tua palavra e contar o testemunho que o Senhor tem feito no meio do seu povo. Amém. Também te peço, meu Deus, pela vida do pastor Ricardo, que vai trazer a mensagem neste momento, que o Senhor esteja sustentando ele, dando ele sabedoria e entendimento do alto céu, que ele venha diminuir, que o Senhor venha crescer na vida dele. Abençoa a tua igreja Batista Bíblica do Veracruz. Abençoa o pastor Paulo César e sua família, e todos os irmãos que estão aqui presentes, daqueles irmãos que estão ausentes. Que o Senhor possa, meu Senhor, a cada dia, meu Senhor, estar presente na nossa vida. Nós sabemos que estamos ausentes fisicamente, mas estamos unidos, meu Senhor, no mesmo corpo que é Cristo Jesus. Amém. E nos ajuda, meu Senhor, nessa caminhada cristã, até a volta de Cristo. Obrigado por tudo, essa oração que eu faço, te peço. Olá, irmãos, boa noite. É um prazer estar com vocês. Eu sou Ricardo, missionário entre os árabes e muçulmanos aqui no Brasil, através do Ministério Luz para o Oriente, que tem como objetivo alcançar os árabes e muçulmanos que vivem aqui no Brasil. Agradeço ao pastor Paulo pelo convite. É um prazer, uma honra estar com vocês, e meu desejo é ser uma bênção para cada um de vocês nesta noite. E tenho um carinho muito especial pelo pastor Paulo, por essa igreja também, por cada irmão em particular. Eu agradeço desde já o convite, e meu desejo é poder abençoar os irmãos nessa noite. Muito bem, eu não vou pregar, eu vou ministrar uma palestra com o seguinte tema: a peste e coronavírus. Este tema é um dos temas que eu abordarei em uma escola profética que eu estou criando. Essa escola profética tem como objetivo trazer temas proféticos e escatológicos
temas diversos: arrebatamento, tribulação, milênio, juízo final, eternidade futura, dentre outros. E como nós estamos vivendo, passando por esse problema, essa situação, essa pandemia, então eu acrescentei um tema nessa escola, a peste e coronavírus. E eu acredito que é um tema bem propício para este momento. Quero pedir desculpas também pelo transtorno aqui com a questão da tecnologia. A gente vai... Está todo mundo se adaptando a essa situação. Então é meio complicado. A tecnologia ajuda, mas às vezes também complica um pouco. E nada se compara a um culto presencial e uma palestra presencial. Mas graças a Deus também, por esses recursos que nós temos, né? Então nós temos que aproveitar e usar. Então o tema para essa palestra será a peste e coronavírus, dentro do contexto que nós estamos vivendo. Agora, por que este tema? Porque a Bíblia nos mostra que nos fins dos tempos, quando eu falo fim dos tempos, são aqueles dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Então a Bíblia nos mostra que no futuro surgirão muitas doenças, pestes ou pestilências. Então por isso esse tema para esta noite. Peste é qualquer doença gravemente contagiosa e infecciosa que se espalha rapidamente, capaz de se tornar uma epidemia, pandemia e até uma endemia. Uma doença que se manifesta com frequência. Então talvez aconteça com a coronavírus ou Covid-19. De repente ele pode sumir daqui a alguns dias, alguns meses, e voltar um pouco mais para frente. Então se manifestar com frequência, até pode se transformar em uma endemia. E todas essas coisas podem causar ou provocar a morte de milhares de pessoas. Diante dessa pandemia, dessa situação que nós estamos vivendo, coronavírus, eu quero fazer uma análise em Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 8. Eu vou transmitir aqui na apresentação os textos, porque assim facilita a nossa leitura. Então você pode me acompanhar com a sua Bíblia, onde você está. Sei que tem alguns irmãos na igreja e os demais estão em casa. Então acompanhe comigo aqui na projeção. Vamos lá, Mateus 24, do 1 ao 8, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. O Senhor Jesus ele havia entrado no templo lá no capítulo 21 de Mateus. Então no capítulo 24 ele sai e os discípulos mostram toda a estrutura do templo para ele. Versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Porque os discípulos estavam maravilhados com toda a estrutura do templo. Aí Jesus diz: Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Em algumas traduções, ou o fim desta era. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Então eu quero dar ênfase aqui neste versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Um detalhe importante que também o Senhor Jesus ele diz em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Ou seja, apenas o começo de uma coisa pior que virá depois dessas que ele está mencionando aqui. Dando um pano de fundo, o Evangelho de Mateus ele apresenta o Senhor Jesus como rei, como aquele que tem o direito ao trono de Davi. Deus prometeu a Davi
que um dos seus descendentes se assentaria sobre o seu trono e reinaria para sempre em Israel, da cidade de Jerusalém. Depois os irmãos podem confirmar lendo estas passagens. O Senhor Deus havia prometido que um descendente de Davi se assentaria sobre o seu trono e governaria o mundo através de Israel, da cidade de Jerusalém. O capítulo 1, por exemplo, mostra o parentesco judaico de Cristo e que ele descende de Abraão, Isaque e Jacó, da tribo de Judá, e também do rei Davi. O Senhor Jesus ele tinha que exercer 3 ministérios. Primeiro, o de profeta, ele já exerceu enquanto ele esteve aqui. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, Deus havia dito para Moisés que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Então o Senhor Jesus exerceu o ministério de profeta enquanto esteve aqui. De sacerdote, ele está exercendo hoje. Hoje ele é nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que intercede por nós. A Bíblia fala que ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. E o Senhor Jesus ele está trabalhando hoje, a meu favor e a teu favor, exercendo este ministério. Em uma determinada passagem, o Senhor Jesus ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então hoje o ministério do Senhor é interceder pelos seus servos. Por isso que nós temos as nossas orações respondidas, porque o Senhor Jesus ele está intercedendo por nós como um grande sumo sacerdote. E o terceiro ministério, que é o ministério de rei, o qual ele nunca exerceu, exercerá no futuro. Quando ele voltar com a sua igreja, ele vai governar este mundo da cidade de Jerusalém, cumprindo então a promessa que Deus fez para Davi, que um dos seus descendentes se assentaria sobre o seu trono e governaria sobre a nação de Israel e também sobre todo o mundo. Então aqui os 3 ministérios do Senhor Jesus. O capítulo 24 de Mateus, o qual nós lemos, é o seu sermão profético. Aqui a gente vê também a importância da profecia. A última mensagem do Senhor Jesus foi uma mensagem profética. E Paulo diz: não desprezeis as profecias. Então nesse sermão, ele mostra o futuro para os seus discípulos, um tempo de juízo sobre este mundo, sobre a nação de Israel e as demais nações. Começando ali no versículo 1, como nós vimos os discípulos mostrando ali aquela magnitude do templo em Jerusalém, aí o Senhor Jesus fala: não vedes tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então os discípulos perguntam para o Senhor Jesus: Senhor, quando vai acontecer isso? Qual o sinal da tua vinda e do fim desta era, ou do fim deste mundo, entre aspas? Então ele começa a descrever ali um período de juízo e alguns sinais que nós já vimos do versículo 1 ao 8. Então o capítulo 24 e também o 25 é o seu sermão profético antes da sua morte e ressurreição. Este período descrito pelo Senhor Jesus recebe o nome de tribulação ou 70ª semana de Daniel, que durará 7 anos, conforme Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Neste discurso, ele apresenta alguns sinais que antecedem o seu retorno à Terra. Ou seja, antes que ele volte, é necessário que aconteça alguns eventos no mundo, como ele descreveu do versículo 1 ao 8. Conflitos, guerras, catástrofes, perturbações, mortes e também que surjam muitas doenças graves em várias partes. E por ele ter exercido o ministério de profeta, Cristo estava sempre mostrando o futuro para os seus discípulos, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então Cristo ia preparando eles, exortando, consolando e edificando. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus já vinha preparando os seus discípulos para coisas piores. Ali ele diz: olha, é necessário que eu vá para Jerusalém, sofra nas mãos dos gentios e dos judeus, que seja maltratado,
que eu seja crucificado e morra, mas que também eu ressuscite ao terceiro dia. É tanto que Pedro, não entendendo as coisas espirituais, ele, poderíamos dizer ali, se compadeceu do Senhor Jesus. Ele até disse para Cristo: Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo. Aí o Senhor o repreendeu porque ele tinha uma visão limitada das coisas de Deus. Ele disse: para trás de mim, Satanás, que está me servindo como um adversário neste momento. Então o Senhor Jesus já vinha preparando os seus discípulos para as coisas ruins que iriam acontecer em breve. E também lá em João capítulo 16, pelo fato dos discípulos seguirem ao Senhor Jesus, ele disse: olha, por causa de mim, vocês serão perseguidos, vão perder posições na comunidade, vocês serão rejeitados, vão expulsar vocês das sinagogas, vocês serão perseguidos e serão mortos por minha causa. É tanto que lá no capítulo 16, versículo 33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então o Senhor Jesus ele era muito realista, ele estava sempre mostrando a realidade para os seus discípulos. E muitas vezes as coisas boas, mas também as coisas ruins que iriam acontecer com eles, preparando eles para coisas piores que viriam. Por isso, então, temos o seu sermão profético em Mateus capítulo 24 e capítulo 25, antes da sua morte. Ou seja, o Senhor Jesus mostrando ali para os seus discípulos que coisas piores virão antes do seu retorno, que viria um tempo de juízo sobre este mundo, sobre Israel e também sobre as nações. E esta era uma particularidade do Senhor Jesus. Era uma particularidade dos profetas, de Paulo e também dos demais apóstolos. E deve ser uma particularidade da igreja também. Mostrar o futuro e a realidade para os seus membros através das Escrituras, para que eles possam se preparar. Então é necessário que a igreja também tenha esta habilidade, esta particularidade de mostrar o futuro para os seus membros, como era de Cristo, dos profetas, de Paulo e também dos demais apóstolos. O irmão Davi Correia, que foi um grande professor meu de profecias, ele sempre dizia: quem conhece o futuro sabe tomar decisões sábias no presente. Então é importante que conheçamos o futuro. Dave Hunt, um grande pregador também de profecias, infelizmente já faleceu, mas o lado bom é que ele já está com o Senhor. Ele também dizia: a profecia é a chave para se entender tanto o passado quanto o futuro. E o apóstolo Paulo, quando conhecemos o futuro, somos edificados, exortados e consolados. Por isso que a igreja tem que falar do futuro, ensinar o futuro para os seus membros, para que a igreja possa tomar decisões sábias no presente, para que ela possa entender tanto o passado quanto o futuro, e também para que seja edificada, exortada e consolada. Agora, você sabia que a Bíblia fala sobre pestes, pestilências, de doenças gravemente contagiosas? Lembrando que o tema dessa nossa palestra é a peste coronavírus, falando especificamente sobre o problema que nós estamos enfrentando no mundo. Então a Bíblia fala sobre este problema, pestes e doenças gravemente contagiosas. Essa palavra peste aparece 41 vezes e pestilência 14 vezes, dependendo da versão, porque de uma versão para outra muda a palavra. Às vezes é peste, às vezes é pestilência. O próprio Deus, alguns profetas como Moisés, Samuel, Davi, Jeremias, Ezequiel, Amós e Abacuque, o Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Paulo falaram sobre pestes e pestilências. Em Mateus 24, versículo 7, nós vimos o Senhor Jesus falando sobre este problema. E depois eu vou mostrar também uma passagem de Apocalipse, capítulo 6, o apóstolo João falando. E geralmente elas aparecem como forma de punição, ou seja, Deus usando uma doença gravemente contagiosa para julgar a nação de Israel, julgar animais de um povo ou nação, julgar um povo específico ou até uma pessoa em particular e as nações. Vejamos aqui algumas passagens que falam sobre isto.
Nós temos aqui falando sobre a nação de Israel. Deus dizendo que ia julgar a nação de Israel através de pestes ou doenças gravemente contagiosas. Diz assim, lá em Jeremias 24:10, enviarei entre eles a espada, conflito ou guerra, fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais, falando especificamente sobre Israel. Então, quando Israel estava em desobediência, essa era uma das formas de Deus punir a nação de Israel, com espada, com fome e até com doenças gravemente contagiosas. Sobre animais, e ferirei os habitantes desta cidade, assim como os homens, como os animais de grande pestilência morrerão. Então Deus pode também afetar os animais com uma doença gravemente contagiosa. E aqui sobre um povo específico, ainda falando sobre Israel. Enviei a peste contra vós, contra Israel, à maneira do Egito. Então Deus puniu Israel da mesma forma que puniu o Egito no passado. Os irmãos conhecem a história. Enviei a peste como Deus julgou a nação de Israel, usando até doenças gravemente contagiosas. Temos aqui sobre uma pessoa, no caso sobre Miriam, porque ela foi rebelde contra Deus e contra Moisés. Diz assim, assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se, e a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Números capítulo 12, versículo 9 e 10. E sobre as nações, como fala em Apocalipse 6, versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno, ou o Hades, o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com peste, e com as feras da terra. Então os irmãos podem ver aqui de várias maneiras, e uma delas com peste, com uma doença gravemente contagiosa. Então assim Deus vai julgar este mundo também no futuro, usando doenças. E em Mateus capítulo 24, no texto que já foi lido, elas também aparecem como juízo e punição do Senhor sobre a nação de Israel e sobre as nações. É importante enfatizar isso aqui, sobre a nação de Israel e sobre as nações. Em Mateus 24 e 25, não encontramos a igreja aqui na terra. Então, para Israel e para as nações. Tem um texto paralelo que mostra também o surgimento de pestes no fim dos tempos, ou seja, na tribulação, nos dias que antecedem o retorno do Senhor Jesus. Eu não vou ler todos os versículos aqui para a gente ganhar tempo. Depois os irmãos podem ler em casa. Mas aqui o versículo 8, que inclusive eu já li anteriormente. Aqui no finalzinho fala, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. Se fosse hoje, seria 1 bilhão e 700 milhões, aproximadamente, de pessoas. Com espada, ou seja, através da guerra, com fome, que é consequência da guerra, e com pestes, doenças gravemente contagiosas. E com as feras da terra. É provável que no futuro haja uma mudança no comportamento dos animais e eles também comecem a atacar os seres humanos. Então muitos morrerão também com essas feras da terra. Diante de todo este caos, transtorno, confusão, perturbação, pânico, medo, mobilização, conflitos, crise econômica, mortes causados por essa pandemia, infelizmente muitos cristãos estão desesperados, confusos e achando que já estamos passando pela tribulação, por conta de tudo isso que eu mencionei aqui. Caos, confusão, conflitos, mobilização, essa crise econômica, muitas pessoas morrendo. Então alguns estão achando que nós já estamos passando pela tribulação. Eu até, conversando com um pastor, ele disse que viu um vídeo de um outro pastor, que ele até estava revendo a sua maneira de pensar e a sua
opinião teológica em relação à tribulação e escatologia. Porque por conta de tudo que nós estamos passando aqui, ele estava acreditando que nós já estamos passando pela tribulação. Ele começou a entrar em parafuso. Ele falou, mas espera aí, eu sempre aprendi que a igreja não vai passar pela tribulação. E praticamente nós já estamos passando pela tribulação. Então essa foi a conclusão que ele chegou por conta de todo o caos que nós estamos vivendo hoje, por conta do Covid-19, por conta do coronavírus. Agora, será que podemos afirmar isto só por causa do surgimento dessa doença e das consequências que ela tem trazido? Então, será que posso afirmar que já estamos na tribulação só por causa do surgimento do Covid-19 ou do coronavírus? E será que o coronavírus já é um desses sinais citados por Cristo em Mateus 24 e por João no capítulo 6, que é uma dessas pestes? E que esse vírus é uma das provas de que já estamos passando por este período chamado tribulação? Algo para nós pensarmos. Então, muitas pessoas estão na dúvida. Agora, analisando as Escrituras e todo o contexto de Mateus 24, o texto que foi lido, e Apocalipse, capítulo 6, eu posso afirmar com toda certeza que nós não estamos passando pela tribulação. Porque Cristo ele aponta alguns sinais bem específicos para os seus discípulos. Vejamos. Desde o versículo 1 de Mateus capítulo 24, dando uma olhada com cuidado. Então, esses sinais que o Senhor Jesus apresenta aqui era uma resposta para o questionamento dos discípulos. Eles perguntaram, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então o Senhor Jesus começa a listar aqueles sinais que antecedem a sua volta. Então ele fala, vai surgir falsos cristos e o anticristo está incluso. O anticristo é um líder político. Ele vai surgir no futuro e vai governar o mundo inteiro. Ele será considerado um falso Messias, um falso Machia, um falso Deus, por assim dizer. Então ele fala sobre falsos cristos, fala de guerras, conflitos entre nações, ele fala sobre fomes, que é a consequência da guerra, mas aqui ele trata do âmbito global. Falsos cristos, guerras e fomes em consequência da guerra. Aí ele fala sobre pestes, doenças gravemente contagiosas e também de terremotos. Só que tem um detalhe aqui, ele fala em vários lugares. Coisas acontecendo ao mesmo tempo ou numa sequência. E estes sinais que o Senhor Jesus mencionou aqui, falsos cristos, guerras, fomes, pestes e terremotos, se darão na primeira metade da tribulação e são considerados apenas como princípio de dores. Porque este período de juízo, de tribulação, vai durar 7 anos, conforme Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Então estes sinais que o Senhor Jesus menciona aqui acontecem na primeira metade, ou seja, dos 3 anos e meio na primeira metade. E o Senhor Jesus fala que todas essas coisas, que coisas? O surgimento de falsos cristos enganando pessoas, guerras, fomes e pestes e terremotos, são apenas o quê? O começo das dores, o princípio das dores. Então nos dá a entender que coisas piores virão depois desses sinais mencionados pelo Senhor Jesus aqui. Continuando, para mostrar como será a tribulação, este período de juízo, o Senhor Jesus comparou esses 5 sinais como as primeiras contrações de uma mulher grávida que está para dar à luz. Como ele diz aqui, mas todas essas coisas são o princípio de dores, ou seja, o começo das dores. E o apóstolo Paulo também citou o exemplo de uma mulher grávida para ilustrar o período da tribulação. Ele disse lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão.
Então, isto quer dizer que depois destes sinais que foram citados por Cristo, do versículo 5 ao 8, coisas piores virão. Infelizmente, coisas piores virão. Ou seja, virá o clímax das dores. Uma dor pior e mais intensa. Que aí seria do versículo 9 para frente de Mateus capítulo 24. Tem um princípio. Os juízos de Deus são progressivos. Ou seja, vem um atrás do outro. Acumulativos. Um juízo intensifica o outro. Degenerativos. Vão piorando, vão se intensificando. São seletivos também. Deus ele seleciona uma nação, povo, pessoa, lugar, enfim. E limitado quanto ao tempo, ou seja, tem um prazo para acabar. É tanto que o período de tribulação vai durar 7 anos apenas. Mas para aqueles que enfrentarão essa tribulação, parecerá uma eternidade. Agora, uma particularidade dos juízos na tribulação é que quando começa um, não para mais. É uma sucessão de eventos. São juízos ininterruptos. Quando começa um, não para mais. Vem um atrás do outro e eles vão se intensificando. Um vai reforçando o outro. E vão piorando também à medida que eles vão passando. Para entendermos mais ou menos o que vai ser a tribulação, é só pensarmos o que aconteceu com Jó. Daríamos para usar a situação de Jó. Ou seja, foi um problema atrás do outro. Os irmãos conhecem a história de Jó, é só analisar ali. Tanto que Jó acabou perdendo ali todos os seus bens, sua saúde, perdeu tudo o que tinha. Mas graças a Deus não perdeu a sua fé no seu Deus. Então, o que aconteceu com Jó? Foi uma sucessão de problemas, uma sucessão de tribulação, algo de ruim que aconteceu na sua vida. Então, os juízes de Deus são assim também, e esta é a particularidade do período tribulação. Por isso que entendemos que hoje nós não estamos passando pela tribulação, porque nós não estamos vendo isso. Essa sucessão de eventos e juízos ininterruptos. Essas pestes citadas por Cristo são precedidas por 3 sinais bem específicos, como nós vimos aqui. Cristo citou falsos cristos, o anticristo é um deles, como eu citei, guerras e fomes. E consultando Mateus capítulo 24, do 9 ao 29, nós vemos aqui uma outra lista de sinais. E podemos ver que essas pestes são seguidas por outros sinais bem específicos também. Vejamos. Eu não vou ler toda essa passagem para não cansar os irmãos, mas os irmãos podem ler em casa e vocês chegarão a essa conclusão. O Senhor fala sobre o antissemitismo. O que é o antissemitismo? A hostilidade e a perseguição aos judeus. Então, na tribulação, essa perseguição vai aumentar. E o antissemitismo tem aumentado no mundo, em várias partes, inclusive aqui no Brasil. Essa hostilidade aos judeus. Então, na tribulação vai piorar, na segunda metade. Quando o anticristo romper o pacto com Israel, haverá uma grande perseguição contra os judeus, tanto na terra de Israel como no mundo inteiro. Também a gente vê a infidelidade e o ódio entre as pessoas. A gente já pode ver isso também, né? As pessoas são infiéis nos contratos e há um ódio muito grande entre as pessoas. O surgimento de muitos falsos profetas durante a tribulação, o aumento da iniquidade e do egoísmo das pessoas. Cada dia que passa, o ser humano tem se tornado mais egoísta e a iniquidade tem aumentado no Brasil e no mundo. A imagem do anticristo sendo colocada no templo dos judeus, profanando. Irmãos, este templo já está a ponto de ser construído. Eu vou mostrar aqui uma foto para os irmãos, que este templo está sendo preparado já, e eu acredito que será construído em breve. Falsos cristos e profetas realizando sinais e prodígios pelo poder de Satanás, enganando pessoas.
A gente aprende algo que nem todo sinal, milagre e prodígio provém de Deus. Porque o diabo também tem esse poder para fazer essas coisas. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que discernir os espíritos para saber se os espíritos são de Deus. E fenômenos extraordinários na natureza, no sol, na lua e nas estrelas. Então, grandes coisas acontecendo. Então, esses sinais aqui, eles vêm depois deste sinal que o Senhor Jesus citou aqui do versículo 5 ao 8, da peste. Então, estes seguem os primeiros sinais. Aqui para os irmãos terem uma ideia, lá em Jerusalém existe o Instituto do Templo. Eu estive lá em 2012 e em 2013 e tirei essas fotos. Eu entrei lá no Instituto do Templo, visitei, já está tudo preparado praticamente para a construção deste templo. Então, neste templo, que o anticristo vai querer colocar a sua imagem, profanando o lugar sagrado dos judeus. Lá no Museu de Jerusalém tem uma maquete da cidade de Jerusalém, e lá tem um templo que eles construíram, o pátio do templo, enfim. Então, no futuro, eles querem construir um templo semelhante a este. E numa praça perto do Instituto do Templo tem este candelabro de ouro. Ele fica dentro de uma vitrine, então você pode passar lá e tirar fotos. Este candelabro será usado no templo. Então podemos ver que as profecias estão se cumprindo. De uma forma ou de outra, este templo terá que ser construído. O local exato, os judeus sugerem o local. Mas isso aí também é um problema, mas de qualquer forma, ele será construído. Eles até já escolheram que tipo de animal sacrificarão no templo. Chama-se a novilha vermelha. Então tem um grupo de judeus aí que já cria essa novilha e é o animal a ser sacrificado no templo. Essa imagem aqui é do Instituto do Templo, lá de Jerusalém, em Israel. Então percebemos que as profecias estão se cumprindo. Então temos que nos atentar para as escrituras, para as profecias. Sendo assim, o Covid-19 não se enquadra neste contexto escatológico de Mateus 24 e Apocalipse 6, pois essas pestes citadas nesses textos são precedidas e seguidas pelos sinais citados acima, que já vimos. Ou seja, estamos presenciando o coronavírus, só que não estamos presenciando os outros sinais que são citados em Mateus capítulo 24 e em Apocalipse capítulo 6. Então, ele não se enquadra nesse contexto escatológico. Então, podemos dizer, chegar à conclusão, que não estamos passando pela tribulação. Então, você que está me assistindo, me ouvindo, pode ficar tranquilo, ainda não é o período tribulação. E se fosse também, nós não estaríamos aqui, porque a igreja será levada pelo Senhor Jesus. Então não é porque estamos passando por tudo isso que já é a tribulação. Então, sendo assim, para dizermos que já estamos na tribulação, seria necessário esta pandemia vir acompanhada ou na sequência dos sinais anteriores. Ou seja, falsos cristos, ou anticristo no caso, guerras e fomes em vários lugares. Então ela não é um desses sinais citados por Cristo e João. Não é uma dessas pestes e não me permite dizer que já estamos passando por esse período de juízo. Então fica bem claro aqui. Então ela teria que vir acompanhada desses sinais citados ou na sequência dos anteriores. Quais? Falsos cristos, guerras e fomes em vários lugares e já na sequência também terremotos, algo que nós não estamos vendo neste momento. Então não é porque esta pandemia tem causado todo este caos, transtorno, perturbação, confusão, pânico, medo, mobilização, quarentena, isolamento social, conflitos políticos e sociais, crise econômica, prejuízos em todas as áreas e setores e até mortes. Inclusive eu peguei um dado aqui recente. No Brasil já tem 116 mil mortes, no mundo inteiro, 116 mil mortes, e no Brasil 20 mil mortes por conta do coronavírus. Apesar que no Brasil a gente não pode confiar muito nesse
número. Mas independente disso, pessoas estão morrendo por conta do coronavírus. Há muito... O camarada quebra o pescoço, estão contabilizando no coronavírus que ele morreu de Covid-19. Mas, independente disso, é o número que passam para a gente. 29 mil mortes por causa desta doença gravemente contagiosa. Então não é por conta de tudo isso que já estamos passando pela tribulação. Então algo que a gente deve tomar cuidado para não tomar uma decisão precipitada ou a uma conclusão precipitada. Então não é porque a gente está vivendo esse caos todo que nós já estamos passando pela tribulação. Agora, até pode acontecer de na tribulação este vírus reaparecer da mesma forma que surgiu em 2019 ou com mais intensidade, juntamente com as demais que já surgiram no mundo ou com as novas que surgirão no período tribulação. Então pode voltar da mesma forma, aí até seria uma endemia que se manifesta com frequência, com mais intensidade, junto com as outras que já surgiram no mundo, ou até com as novas que virão na tribulação. Sendo assim, o que eu posso dizer neste momento sobre essa doença gravemente contagiosa? O que podemos dizer a respeito do coronavírus? Se ela não se enquadra no contexto escatológico, se ela não é a prova de que nós já estamos na tribulação e nem me permite dizer que já estamos na tribulação. O que eu posso dizer então dessa doença? Digo que é uma doença grave e mortal para os grupos de risco, como todos nós sabemos. Mas dentro do plano escatológico posso dizer que é só mais uma que surgiu, como outras que surgiram ao longo da história, como peste negra, peste bubônica, cólera, tuberculose, varíola, gripe espanhola, gripe aviária e suína, dentre outras pestes também. Nada mais do que isso. Até porque o coronavírus, ou Covid-19, é uma doença viral conhecida pela ciência desde os anos 60, responsável por causar infecções respiratórias, tosse, febre, dentre outros sintomas. Mas que em dezembro de 2019, uma nova modalidade desse vírus passou a se espalhar com muita rapidez a partir da China, como é de conhecimento de todos, causando uma epidemia, matando muitas pessoas no Brasil e no mundo, conforme o número que eu já passei aqui. No mundo, 116 mil e no Brasil, 29 mil pessoas aproximadamente. E será que ela pode ser outra peste usada por Deus para punir as nações, como ele usou outras no passado? Aí uma outra pergunta. Será que ele pode ser uma das enfermidades usadas por Deus, como Deus usou outras no passado? Será que é mais uma que Deus está usando para punir as nações ou o mundo por causa dos seus pecados? Uma outra questão. Então vamos ver isso. Segundo alguns especialistas, este vírus tem origem natural e não foi criado ou manipulado em laboratório. Logo no início quando surgiu este vírus, muitos estavam falando que ele surgiu por causa natural. Só que hoje já há controvérsias em relação a isto, pois já há informações que tenha surgido por manipulação, um vírus que foi manipulado, ou por acidente laboratorial. Estavam tentando achar uma cura para uma determinada doença, então acabou surgindo aí o coronavírus. Na verdade é difícil nós afirmarmos aqui se foi de causa natural, ou se foi manipulado, ou se ele surgiu por acidente. Alguns acreditam que até é uma guerra biológica da China contra os Estados Unidos. E o mundo inteiro foi afetado com este problema. Há quem diga que é uma guerra biológica. Independente da forma que ela surgiu, essa doença surgiu, é possível que sim, que seja um juízo de Deus sobre as nações e sobre o mundo, por causa dos seus pecados.
Deus fez isso no passado, pode fazer no presente e com certeza fará no futuro, conforme Mateus 24 e Apocalipse capítulo 6. Ele usa a sua criação, aquilo que ele criou, usa a natureza, pode usar uma nação, Deus usou várias vezes a Babilônia, a Assíria para punir a nação de Israel. Ele pode usar pessoas, as circunstâncias e qualquer outra coisa como agentes judiciais para julgar, punir, corrigir e disciplinar o homem e as nações. Deus pode usar qualquer coisa, aquilo que ele bem entende. Deus está acima de tudo e de todos e ele é soberano e ele faz o que quer. Então é possível que sim, que Deus esteja usando também essa doença para punir e corrigir o homem. E por que Deus julga? Por que Deus pune? Por que Deus disciplina o homem? Há uma causa para isto. Porque ele é justo e odeia e abomina o pecado, a maldade, a corrupção e a injustiça do homem. Deus julga porque ele quer que o homem abandone o pecado, a maldade, a corrupção, o erro, a injustiça e porque ele quer que o homem tenha comunhão com ele. Deus quer se relacionar com o homem. Só que quando o homem está em pecado é impossível. Então por isso que Deus pune para que o homem seja restaurado. Então este homem então tem condições de se relacionar com Deus. Então por isso que o Senhor julga, porque ele é justo e odeia e abomina o pecado. Na Bíblia nós encontramos um princípio. O juízo de Deus não é contra o homem, mas a seu favor, pois Deus ama o homem. Como fala lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Um versículo que todos conhecem. Tem algumas passagens aqui que são bem interessantes. Isaías 53, por exemplo, Isaías dizendo: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então eu fiquei pensando, peraí, o castigo que nos traz a paz? Então o castigo de Deus ele é benéfico para o homem. Ele traz o quê? A paz. Em Daniel 9:24, Deus havia estabelecido um tempo de juízo sobre Israel, que inclusive é a tribulação, aquilo que eu havia mencionado. Com qual propósito? Para purificar, tirar o pecado, limpar a nação de Israel. Se você for em Israel hoje, você vai ficar espantado. Tem parada gay em Israel, muito pecado, judeus usando drogas, o homossexualismo crescendo gradativamente em Israel. Então o período de juízo é para purificar Israel. Lá em Zacarias capítulo 13 também fala que Deus vai permitir que 1/3 da nação de Israel passe pelo juízo para que ela seja purificada, para que ela seja restaurada. E lá em Hebreus 12, um texto que é bem conhecido também fala que Deus ele julga e disciplina todo aquele que ama, porque Deus quer restaurar aquele que ele ama. Então podemos ver que o juízo de Deus não é contra o homem, pelo contrário, é a favor, porque Deus quer abençoar, restaurar, para que o homem tenha comunhão com ele. Sendo assim, o juízo de Deus traz arrependimento, mudança, restauração, santificação, quebrantamento, comunhão e paz. Então, se um determinado dia você for disciplinado ou julgado pelo Senhor, saiba que não é porque Ele te odeia, pelo contrário, é porque Ele te ama. Ele quer restaurar você. Ele quer te purificar, Ele quer que você mude de vida, que você se santifique. Então, este é o propósito do juízo do Senhor. Então, se o Senhor está julgando o mundo hoje com essa doença, não é porque Deus odeia o mundo, que Deus odeia as pessoas. Pelo contrário, Ele quer que os homens se arrependam, cheguem ao conhecimento da verdade, que mudem de vida, mudem de direção e caminhem ali nos seus santos e benditos caminhos. É tanto que se você ler o livro de Juízes, você vai ver isto. Quando Israel estava em pecado, na idolatria, na apostasia,
Deus julgava e disciplinava. Como resultado, a nação se voltava para Deus depois dos juízos. Este era o modo de Deus lidar com Israel. Quando Israel estava em apostasia, Deus julgava, então Israel se voltava para Deus. Deus se apresenta como Jeová, como aquele que busca, julga, promove os meios para restaurar o homem. Então Deus ele usa as suas ferramentas para promover o arrependimento e a restauração do homem. Como eu disse, Deus ele usa o que ele quiser. Então ele pode estar usando também essa doença direta ou indiretamente para punir o homem, para que o homem se arrependa dos seus pecados. Eu diria que Deus é o maior psicólogo. Deus ele sabe lidar com o ser humano. Deus conhece o íntimo do homem, tanto a sua parte espiritual como a sua parte emocional. Então o Senhor é o maior psicólogo que, entre aspas, existe. Ele sabe lidar com o ser humano. Sendo assim, também pode estar usando, direto ou indiretamente, o Covid-19 para corrigi-lo, com o objetivo de restaurá-lo, porque Deus o ama. Agora, independentemente se este vírus é juízo de Deus ou não, se é algo do acaso ou se é a consequência da ganância do homem, de suas experiências e manipulações, podemos ver algo de positivo em meio a este caos instaurado, ou até se é uma guerra biológica, independente disso, se é juízo de Deus ou não. Podemos ver algo de positivo em meio a tudo isso. O que eu, em particular, tenho observado como positivo em meio a este caos? Que as pessoas estão mais sensíveis, estão pensando mais nas coisas espirituais e refletindo mais sobre a vida e a morte, tendo mais empatia, valorizando o que realmente importa e descartando aquilo que é inútil. Então, independentemente de qualquer coisa, algo positivo está sendo visto no mundo. Uma mudança no comportamento das pessoas. As pessoas pensando mais nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, pensando mais sobre a vida e a morte. Então, algo benéfico. E também estamos vendo um avivamento e um despertamento na Igreja de Cristo. Muitos crentes estão orando mais, eu tenho percebido isso, lendo mais a Bíblia e buscando mais a Deus. Interessante isso, né? Parece que o homem se preocupa em buscar a Deus quando o calo começa a apertar e quando o caos é instaurado. Então, pessoas buscando mais a Deus, mesmo estando em seus lares por conta do isolamento social. Muitos estão fazendo culto doméstico, estão mais sensíveis à voz do Senhor e atentos às profecias bíblicas. Muitos estão interessados em querer saber o que é tudo isso que está acontecendo, o que vai acontecer daqui para frente. Então, uma outra coisa benéfica. As pessoas estão mais interessadas nos assuntos proféticos, e isso é bom. Sendo assim, direta ou indiretamente, o objetivo de Deus está sendo alcançado. Pessoas estão tomando decisões ao seu lado. Espero que seja também para a salvação e a vida eterna. Agora, quanto ao coronavírus e outras doenças, digo que isso é um ensaio, um presságio, uma amostra daquilo que está por vir. Infelizmente, coisas piores virão. Eu sempre digo que eu não sou pessimista, eu sou realista. Como o Senhor Jesus também era realista. Ele era muito claro, ele mostrava a realidade para os seus discípulos, como eu já citei aqui. Cristo diz que esse período de tribulação será único, nunca houve igual e depois também não haverá. Será um período único na história da humanidade. Ele diz, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Sendo assim, é possível que doenças mais graves surjam durante este período da tribulação, ou que o Covid-19 e outras que já surgiram no passado, aquelas que eu listei aqui, reapareçam com maior intensidade e gravidade. Agora, como essas coisas estão aumentando e se intensificando, que coisas? Guerras, doenças, fomes, esses sinais que o Senhor Jesus mencionou aqui, os irmãos podem ver que hoje eles não aparecem ao mesmo tempo e nem em uma sequência.
são aleatórios, né? Tá tudo bem, de repente surge um problema aqui, um outro problema em outro lugar, e por aí vai, exceto essa pandemia, ao que nós estamos presenciando aqui. Mas é uma coisa só e bem específica. Então, como essas coisas estão aumentando e intensificando, o surgimento de várias doenças, guerras, terremotos, conflitos, o antissemitismo e a maldade humana, podemos dizer que estamos perto deste período tribulação. Como eu disse, apenas uma amostra daquilo que está por vir. E, consequentemente, também da volta de Cristo. Porque começando a tribulação, 7 anos depois, o Senhor Jesus volta para preservar a nação de Israel e a raça humana em geral. Porque a raça humana estará se autodestruindo, até por conta também dos juízos do Senhor. Então, Cristo vem para preservar a raça humana. Então, sendo assim, por conta de tudo isso que estamos vendo, podemos dizer que estamos perto da tribulação e, consequentemente, da volta do Senhor Jesus. A Igreja de Cristo ela pode passar por tribulações, como Cristo alertou os seus discípulos. No mundo tereis aflições. E ela está passando neste momento. Cada membro da igreja, dessa instituição, tem seus problemas particulares. E hoje todos têm um problema em comum: o coronavírus, esta pandemia. E estamos aqui neste mundo, não estamos isentos de problemas, lutas, dificuldades e tribulações. Tribulação é uma coisa, é um período específico. Tribulações são problemas particulares que nós temos e estamos sujeitos, inclusive essa pandemia. Mas, pela graça de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando este período de tribulação chegar, a igreja não estará aqui, pois ela estará com o Senhor. Ela será arrebatada antes desse período começar. Esta é a bendita esperança que nós temos. Este período de juízo profético é específico para Israel, para a cidade de Jerusalém, conforme Daniel. Vejamos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo judeu e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação de Israel, até aquele tempo. Então, o período de juízo é bem específico para a nação de Israel. E também conforme Jeremias. Jeremias falando, porque aquele dia de tribulação, é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia, tribulação para Jacó. Todos sabem que Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Então a igreja pode ficar tranquila em relação ao período tribulação, mas ela está sujeita a passar por tribulações, problemas particulares que cada um tem. E há promessas de livramento para a igreja de Cristo. Paulo disse, esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ele diz também, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E João também fala aqui, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra, falando do período tribulação. Então, promessas de livramento para a igreja. Então, o motivo de nós darmos glórias a Deus, porque seremos livres do período tribulação. Agora, sabendo que o coronavírus e outras doenças são apenas um ensaio, um presságio, uma amostra daquilo que está por vir, das coisas piores que virão, e que estamos perto da tribulação e da volta de Cristo, por conta de tudo que temos visto no mundo, qual deve ser a postura da igreja diante de tudo isto? Qual deve ser a minha postura e a tua postura? Falando sobre o fim dos tempos, sobre o juízo de Deus que virão, sobre a tribulação e sobre a volta de Cristo, Pedro faz um apelo à santificação e ao crescimento espiritual. Ele disse assim, para ganhar tempo aqui, depois os irmãos podem ler em casa,
falando sobre essas coisas, volta de Cristo, tribulação, fim do mundo, ele fala: que pessoas os convencerem santo trato e piedade? Ele fala aqui: que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, Pedro fazendo um apelo aqui à santificação e ao crescimento espiritual, ao mencionar a volta de Cristo e a tribulação. Então, eu devo me santificar e crescer até que Cristo volte. E Paulo também faz um apelo para que ela acerte as suas contas com Cristo. Faz um apelo à santificação após citar também a tribulação e a volta do Senhor Jesus. Aí ele fala para que os cristãos pratiquem as coisas básicas da vida cristã. Que sejam vigilantes, pratiquem o amor, tenham esperança nas coisas espirituais. Talvez tenha crente que só esteja esperando que as coisas voltem ao normal. Não há nada de errado nisso, que você espere que as coisas voltem ao normal, mas não somente isto. Porque Paulo disse: se só esperamos de Cristo somente neste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então o que nós devemos esperar? Principalmente a volta do Senhor Jesus e a nossa ida para as mansões celestiais. Ele fala para que um crente exorte o outro, um edifique o outro, que haja respeito às autoridades constituídas, ao pastor, ao líder espiritual, que um admoeste o outro, que um irmão socorra o mais fraco, que um tenha paciência com o outro, que pratique o bem, que tenha um ânimo, pratiquem a oração, a gratidão, a comunhão com o Espírito Santo, que estejam atentos às profecias bíblicas, que tenham de ser santifique o corpo, a alma e o espírito, se preservando para a volta de Cristo. E as profecias, elas edificam, exortam e consolam, abençoam os crentes. Então que sejamos edificados, exortados e consolados através das profecias encontradas na palavra de Deus. E que possamos conhecer mais o futuro, para que tomemos decisões sábias no presente. Como José, que sabia que viriam 7 anos de grande fome na terra do Egito e se preparou para aquele momento. Então, se eu sei que Cristo vai voltar em breve, a posso me preparar hoje para me encontrar com Ele, que eu possa me santificar hoje, consertando minha vida, tirando tudo aquilo que não agrada ao Senhor, me santificando e crescendo espiritualmente. E a igreja deve se preparar para este encontro como uma noiva que se prepara para se encontrar com o seu noivo. Como Paulo diz: eu vos tenho preparado como uma noiva para se encontrar com o seu noivo, que é o Senhor Jesus. Então, que a gente possa dedicar mais à leitura da palavra e à oração, se santificando ao Senhor. Porque Ele quer encontrar os seus mordomos em fidelidade e em santidade. Acredito que passando tudo isso, sofreremos as consequências, passando essa pandemia e os efeitos dela, que na verdade já estamos sofrendo em todas as áreas e setores, sendo assim que estejamos também preparados para isto. Então que Deus nos ajude, nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal, inclusive desta dor, e que Ele nos ajude a administrar e a lidar com toda esta adversidade, com este problema e transtorno. Então que a graça de Deus esteja sobre nós para que tenhamos condições de lidar com toda essa situação. Quero concluir deixando as consoladoras palavras proféticas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse lá em João: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, se você está perturbado por causa dessa pandemia,
dessa doença, Cristo está dizendo para você: não se turbe o vosso coração. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E lá em Hebreus diz, Deus dizendo: não te deixarei, nem te desampararei. Deus está conosco. E o bom de tudo isso, irmãos, é que o nosso sofrimento no mundo é passageiro, momentâneo. Em breve partiremos deste mundo, todo o nosso sofrimento vai acabar. Nossas tribulações particulares, nossas dores, nossas lutas, nossos sofrimentos. Em breve estaremos com o Senhor. Então que a paz do Senhor Jesus esteja guardando o teu coração nesta noite. Que Deus o abençoe e que a paz de Cristo esteja com você hoje e sempre. Deus abençoe, muito obrigado pela atenção e que o Senhor Jesus esteja com você nesta noite e sempre. Forte abraço ao pastor e a cada irmão em particular da Igreja Vera Cruz. Um abraço. Amém, irmãos? Amém. Nós queremos agradecer ao pastor Ricardo por essa palavra, esse tempo de informação para nossas vidas. Creio que é muito precioso, oportuno e traz edificação para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. E diante de tudo isso, nós temos que refletir sobre a necessidade de estarmos preparados para o grande dia quando Cristo vier nos buscar. Nós sabemos que tudo isso é o princípio de dores, mas nós devemos estar preparados. E você que não está preparado, se prepare, porque Jesus está à porta e Ele virá buscar a sua igreja. E Mateus fala: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Então, que nesse tempo de pandemia, nesse tempo que estamos vivendo, que nós possamos permanecer firmes na fé e confiando nas promessas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar todos a colocar-se de pé. Nós vamos estar encerrando o nosso culto nesta noite, vamos estar orando. Desde já agradecemos a presença de cada um dos irmãos aqui nesta noite, e você também que está em casa nos acompanhando. Que Deus continue nos abençoando, nos concedendo uma semana de paz, uma semana de vitória, e que nós possamos a cada dia estar nos preparando para o grande dia glorioso, dia maravilhoso que será um dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja para reinarmos eternamente com Ele. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai que está nos céus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, pela Tua palavra, ó Deus, que foi ministrada aos nossos corações nesta noite, que a mesma possa encontrar guarida nos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, a cada dia nos conscientizar, nos consagrar, nos santificar, buscar mais a presença do Senhor, para que quando o Senhor vier, possa nos achar como igreja irrepreensível, igreja vigilante, igreja que anseia pela volta do seu Senhor. Obrigado a Deus pela vida dos teus filhos aqui nesta noite, pela vida dos irmãos que estão em casa nos acompanhando e de todos os demais que acompanharam este culto. Obrigado pela vida do teu servo pastor Ricardo, que o Senhor continue abençoando a vida dele, sua família, seu ministério, e continue usando como o Senhor tem usado para a honra, glória e louvor do teu nome. Pedimos que o Senhor continue abençoando as famílias do Jardim Vera Cruz, sustentando, fortalecendo, revestindo a vida do teu povo de poder, de graça, de sabedoria, e que nós venhamos crescer, ó Deus, como foi dito, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja nos levando em paz para os nossos lares, nos conceda uma semana de paz, uma semana de bênção, e que o Senhor venha continuar nos usando como instrumento de bênção na presença do Senhor. Nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmãos, também queremos pedir, alguma desculpa aí, porque nessa questão de pandemia, os instrumentos falham, nós estamos aprimorando o nosso conhecimento, Obrigado, queremos pedir aí desculpa aos irmãos por algum contratempo, mas que foi dito que tenhamos paciência,
sejamos pacientes que nós estamos aprendendo. Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa semana e vamos falar o nosso versículo, né, que se encontra em 1 João, capítulo 5, versículo 4, ok? Porque todo aquele nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Amém. Que Deus abençoe a todos, com a oração silenciosa de cada um, estamos encerrados, e tenham todos uma boa noite, que Deus abençoe.